Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. Sobe para 8 o número de casos confirmados do novo coronavírus e o governo do estado decide suspender as aulas na rede pública. A mesma medida é adotada pela UFES e outras faculdades da Grande Vitória. Prefeitura da capital lança canal de comunicação direto para a população tirar dúvidas sobre a Covid-19. E aqui no estúdio vamos falar sobre o decreto de emergência em saúde do governo do estado. A gente recebe o secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Polícia procura por responsáveis por ataque na Vila Rubim, que deixou 2 mortos e vários feridos. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os números do novo coronavírus aqui no estado. São 8 confirmados e 134 em investigação. A preocupação nesse momento é maior com os idosos que estão mais suscetíveis às complicações da Covid-19. Aos 72 anos e fazendo quimioterapia, a dona Regina está redobrando os cuidados por causa do coronavírus. Eu estou com a imunidade muito baixa, já que eu estou fazendo um tratamento para câncer, né? E então eu estou pedindo que todo mundo também tome muito cuidado. Estou vindo da Caixa Econômica agora, pedi que se colocasse álcool gel lá, porque a gente toca na máquina, todo mundo toca naquelas máquinas, e no final a gente precisa higienizar as mãos como proteção e não tem álcool gel. Eu pediria que todos os bancos tomassem essa atitude, tomassem essa medida. O seu Luzimar também está em um tratamento contra um câncer e por isso tem tomado bastante cuidado. Ele conta que até deixou de cumprimentar as pessoas com um aperto de mão. Hoje recusei, porque a pessoa está com 4 dias gripada, idosa. Aí eu me fui obrigado a tchau. E os idosos têm mesmo que se preocupar e se proteger. Os números mostram que entre as pessoas que contraíram o coronavírus na China, a mortalidade foi maior em pacientes com mais de 70 anos, cerca de 8%. E a taxa chega a 14% entre homens e mulheres com mais de 80 anos. O que a gente vê hoje que são as populações mais frágeis, né, como os idosos e aqueles pacientes que têm algum tipo de imunossupressão, que é uma deficiência do nosso corpo de lidar assim, de maneira efetiva contra as infecções. Então, uma diminuição da defesa do nosso corpo. Para a gente ter uma noção, a média de idade daqueles pacientes que faleceram pela epidemia no mundo é de 80 anos. Então, a média de idade que define muito claramente que os idosos são mais susceptíveis. Isso não é uma grande surpresa. A gente sabe disso pelas experiências anteriores, tanto com as doenças respiratórias, como influenza, como também com doenças como diarreia, desidratação, que tem um alto percentual de mortalidade nessa faixa etária. E são os idosos que vão receber as primeiras doses da vacina contra a gripe, a partir do dia 23 de março. Para a médica, vacinar primeiro os maiores de 60 anos é uma medida que ajuda no combate ao coronavírus. O fato de estarmos nesse momento no verão nos dá uma certa reserva, um certo privilégio de lidar com situações que ainda não geram aglomeração. No momento em que a gente estiver prestes a entrar, isso é para daqui a poucos meses, no inverno, a gente vai ter mais aglomeração, a gente vai ter mais circulação de vírus respiratórios. Então, tirar um desses vírus, que talvez seja até o mais importante, né, do ponto de vista epidemiológico no nosso país, a influenza, tirar esse vírus de circulação ou reduzir ao máximo a circulação desse vírus, nos ajuda muito. Primeiro, porque a gente diminui o número de pacientes que vão precisar de uma unidade de saúde, podendo abrir eventualmente vagas para pacientes que tenham o coronavírus. E segundo, que a gente evita que haja uma sobreposição de doenças, né? Uma influenza com outras doenças bacterianas. Então é imprescindível que nesse ano a gente, mais do que nos outros, crie a cultura de que a vacinação ela é necessária e extremamente salutar, para que todos nós tenhamos acesso a ela. O governo, inclusive do ponto de vista de acessibilidade, adiantou essa vacinação, vai acontecer agora no final do mês, já inicia, e a gente precisa de ter esse cuidado. Ela recomenda que os idosos evitem o contato com outras pessoas, principalmente com as crianças. E os cuidadores também devem ter atenção redobrada. A gente tem que pensar muito em relação a essa prática habitual que a gente tem de, por exemplo, deixar as nossas crianças com os avós tomando conta, né? Aquela criança que está só com aquela gripezinha. O que a gente sabe hoje da doença é que a manifestação nas crianças, nessa faixa etária, costuma ser uma manifestação muito
muito branda, muito leve. A gente não tem, até o momento, nenhum caso notificado no mundo de mortalidade com pacientes abaixo de 10 anos. Então, a princípio, a faixa etária pediátrica está preservada de casos graves, mas ainda assim eles podem ser sintomáticos e transmitir para aquelas pessoas que têm um risco maior, como, por exemplo, os seus avós. E é uma prática muito frequente, né? A gente deixar que os avós, delegar a eles o cuidado das nossas crianças. Então, tomar esse cuidado é imprescindível. Assim como os cuidados dentro de instituições de idosos, né, de asilos, é imprescindível que seja feito. O cuidado importante em relação aos cuidadores, então, cuidadores sintomáticos não devem ir trabalhar, e aqueles que estiverem com algum sintoma respiratório, estabelecer uma medida de contingência, né, para tentar restringir o acesso a esse paciente, que eventualmente ele fique num quarto, né, que a gente não tenha um contato aberto com outros internos de um asilo, por exemplo. Bom, e para falar sobre a situação do coronavírus aqui no estado, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Secretário, boa noite, bem-vindo, muito bom recebê-lo ao vivo aqui com a gente no Link Espírito Santo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite, secretário. Boa noite, olha, prazer recebê-lo. Secretário, vamos começar com a notícia de última hora, né, Adriana? Sim. Agora há pouco o governador recebeu a imprensa e a notícia vão ser suspensas as aulas aqui na Grande Vitória, é isso? Na última sexta-feira, o governador Renato Casagrande publicou um decreto decretando emergência para fins de agilizar todas as decisões do governo de compras emergenciais, aquisição de serviços, até a possibilidade de fazer uma requisição administrativa de um hospital para atender uma potencial emergência em saúde pública com o coronavírus. Além disso, nós criamos uma sala de situação de emergência composta por um conjunto de secretários de Estado, onde diariamente agora, todos os dias, às 5 horas da tarde, será iniciada a reunião dessa sala de situação de emergência, dirigida pelo governador Renato Casagrande, onde todos os dias serão anunciados um conjunto de medidas para o enfrentamento do coronavírus. Então, no dia de hoje, foi a primeira reunião, após a reunião com os chefes dos poderes, tivemos reunidos com a chefia da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e, em seguida, tivemos a reunião da sala de situação de emergência, onde foi profundamente debatida a situação da desmobilização do calendário escolar. Foi realizado um contato com o Ministério da Saúde, eu falei diretamente com o secretário nacional de Vigilância e Saúde, o Wanderson, e nós decidimos, então, por conta de 4 novos confirmados, casos novos confirmados hoje no Espírito Santo, e das medidas preventivas a serem necessárias a ser tomadas oportunamente, atualizar a conduta do Estado e suspender essa semana todas as aulas da rede pública e privada. A partir de segunda-feira será realizado, então, a antecipação das férias do calendário escolar referente ao mês de julho e, ao longo dessa semana, os alunos poderão seguir indo até as escolas, porque nós vamos ter uma espécie de um ponto facultativo, que é o prazo que nós entendemos razoável para que os pais se organizem, para que a partir de semana que vem os alunos já possam ficar nas suas casas. Entendendo que é importante que essa medida só pode ter algum resultado se a medida das pessoas for se recolher, não fazer atividades coletivas, não ir ao shopping, não ir à praia. De fato, se essa medida for representar uma diminuição da circulação da população estudantil no estado do Espírito Santo. Secretário, na sexta-feira eram 4 casos confirmados, hoje 8 casos. Essa é a tendência? A gente está vendo aí os casos dobrarem de um dia para o outro. Qual que é a tendência? Quando é que a gente deve atingir o ponto máximo da doença aqui no estado? Então, nós estamos trabalhando com um conjunto de medidas para estimular a população de que, se a população de fato tomar as medidas de proteção individual, e é necessário literalmente cada pessoa no seu íntimo decretar o fim do cumprimento físico. As pessoas precisam parar de cumprimentar apertando a mão, dando beijo, dando abraço, porque o contato direto, ele é algo que pode levar à infecção de pessoas por diversas doenças respiratórias. E o lavar as mãos, também acompanhado dessa medida de evitação de contato, é fundamental. Essas são as medidas que podem evitar que nós tenhamos uma alça grande de casos de coronavírus. Nós devemos, então, alcançar um pico nos próximos meses, em especial no período do inverno, onde sazonalmente já é um período onde o estado do Espírito Santo e outros estados do sul e sudeste têm um número maior de casos respiratórios. Estamos falando aí maio, junho... Entre maio e julho,
devemos ter um período grande e crítico da doença no nosso estado, já observando a partir desse final de março e abril uma tendência rápida de crescimento dos casos. Todos os casos diagnosticados hoje são casos importados ainda, não são casos de transmissão local. Então, do total de 8 casos que nós temos então um caso curado, porque é importante falar isso, afirmar, o coronavírus tem cura. A pessoa passa a ter um período de convalescência de 10 a 14 dias e após isso ela está curada. Sim. Ela não transmite mais a doença, ela já pode voltar às suas atividades sociais. Então, dos 8 casos, temos um caso curado, um caso que migrou e 6 casos que estão em isolamento domiciliar. Temos outros casos em investigação e alguns casos internados no hospital, também internados por conta de outras comorbidades. E estamos aguardando, então, no dia de amanhã e quarta-feira, a atualização com os novos resultados dos exames. Secretário, agora, hoje a Organização Mundial da Saúde, né, admitiu a morte de crianças, né, uma criança pela Covid-19. Muda aí a maneira de orientar a população? Ou existe uma orientação nova a partir dessa notícia? Então, é necessário que nós possamos identificar naquilo que já foi conhecido, da experiência da China, do Irã, na Europa, de que a ampla maioria das pessoas que são afetadas com condições graves do coronavírus é a população idosa ou população que tem alguma imunossuficiência, pessoa imunodeprimida, pessoa que tem tratamento de câncer, que tem uma diabetes muito descompensada, que já tem uma insuficiência renal. Essa população ela é mais afetada. E até o presente momento não foi identificada uma frequência alta em crianças, o que deve redobrar agora os cuidados com as infecções respiratórias em crianças. Secretário, vamos falar de um assunto sério, grave. Pessoas que foram diagnosticadas, que tiveram a confirmação da doença e que não estão respeitando o isolamento, que não estão respeitando a quarentena. Tivemos um paciente aqui no Espírito Santo que, mesmo sabendo do resultado, viajou para São Paulo, pegou aí um avião, colocando outras pessoas em risco. O que o governo pretende fazer para que essa situação não se repita? Então, já está previsto pelo Código Penal brasileiro que qualquer cidadão que propagar doenças infecciosas e desrespeitar condições de isolamento, de quarentena determinadas pelas autoridades sanitárias, está submetida de 6 meses até 3 anos de prisão em alguns casos. Ocorre que a legislação brasileira ainda exige um rito de que seja o juiz que determine a prisão, não é algo que, do ponto de vista administrativo, o gestor da saúde possa obrigar o paciente. Ocorre então que nós entendemos que era necessário aperfeiçoar a norma brasileira e na semana passada o Ministério da Saúde publicou uma nova portaria que veio preencher um vazio. Essa portaria do Ministério da Saúde estabelece um termo livre consentimento que é assinado pelo paciente na hora da notificação dele e do diagnóstico, onde o médico determina o isolamento. Se ele se recusar a assinar o termo, o próprio profissional de saúde pode avisar ao Ministério Público, à polícia, proceder com a queixa-crime. Então, e aí será aberto um procedimento. Estamos na expectativa de que no dia de hoje, ou ainda essa semana, o Ministério da Justiça do Brasil publique uma portaria acelerando esse procedimento e garantindo que qualquer caso de descumprimento do isolamento possa ter o isolamento compulsório com uma resposta da Justiça mais rápida do ponto de vista da autoridade sanitária. Secretário, hoje saiu, foi publicado no Diário Oficial o decreto de emergência em saúde pública, pelo governador do estado, Renato Casagrande. O que de fato isso representa para a população? Quem está acompanhando a gente agora, o que muda na prática? Por exemplo, nós tínhamos a previsão de construir leitos de UTIs e leitos de semi-intensivo no Hospital Dário Silva. Com o decreto de emergência, eu antecipei a decisão e contratei uma empresa sem a necessidade da licitação para que ela me conclua 15 leitos de isolamento em 30 dias. Para que ela me conclua mais 15 leitos de semi-intensivo e mais 36 leitos de UTI num prazo de 60 e 90 dias. Então, obras que a gente tardaria talvez 1 ano e meio, 2 anos para poder concluir, nós podemos, então, dada a emergência, contratar diretamente empresas e que elas possam executar essas obras. Também, então, nós decidimos um conjunto de obras em vários hospitais e a compra de materiais e serviços também. Além disso, se toda a capacidade hospitalar do Estado for ocupada e ainda continuar tendo casos graves, o Estado está autorizado, mediante uma portaria do secretário da Saúde, a requisitar um hospital privado. Eu posso, por exemplo, estatizar durante 6 meses um hospital privado e esse hospital durante 6 meses ser um hospital público e, após o final da contingência, ele retornaria e seria paga uma indenização aos donos desse hospital. Essa é uma medida que nós esperamos não ter que ser necessária tomar. É uma medida extrema para uma situação caótica. No entanto, todo o conjunto de medidas que nós temos tomado até o presente momento e a
projeção de casos graves no estado, nos sugerem com grande segurança que nós não precisaríamos tomar medidas tão hercúleas como essa. E qual seria aí essa projeção de casos graves, como o senhor disse? Qual é essa projeção? Se nós reproduzirmos um período equivalente ao Hubei na China, nós teríamos aproximadamente 4 mil casos um total de casos no Espírito Santo, podendo esses casos chegarem a ter 15% de casos graves e 5% de casos críticos. Então, nós estaríamos falando de entre 60 e 90 dias a distribuição desses pacientes ao longo do tempo que deveriam ser absorvidos pela rede pública estadual de saúde. E estamos falando de pacientes com mais de 80 anos, mais de 70 e 80 anos. Essa deve ser a realidade aqui também. Preferencialmente, nós podemos então ter de 300 a 600 pacientes que podem nos próximos 3 meses necessitar de um leito de UTI no estado do Espírito Santo. Agora, secretário, o senhor falou dessa possibilidade, com esse decreto de emergência de saúde pública, no caso extremo, de até estadualizar um hospital particular, certo? Hoje, a capacidade que a gente tem no Espírito Santo, contando todos os hospitais particulares e os públicos, eles dariam conta dessa estimativa, talvez de 4 mil casos? Por isso, nós entendemos que não será necessária essa medida no futuro, porque Sim. Hoje, com a disponibilidade de leitos na rede própria, na filantropia e na rede particular, onde nós já temos contratos e compramos leitos desses hospitais, é possível atender à necessidade que o coronavírus pode apresentar no estado do Espírito Santo. Entendi. Outro dia, conversando com o Ministério com um colega do Ministério da Saúde, eu expliquei para ele todo o conjunto de medidas que nós tomamos e ele olhou para mim, sorriu e disse: é melhor pecar por excesso como você está pecando. Então nós corremos o risco de pecar por excesso na disponibilidade de leitos e é o que nós temos decidido. Então são 120 leitos novos que serão construídos e disponibilizados para a rede pública num curto espaço de tempo. Já autorizei a compra de 130 ventiladores, equipamentos de monitoração dos pacientes de UTI. Nós estamos, de fato, equipando e reforçando. 500 profissionais serão contratados com contratação temporária para poder reforçar a rede assistencial do Estado e estamos recompondo a contratualização com as entidades filantrópicas. Amanhã teremos uma reunião com o governador e as principais entidades filantrópicas do Estado para reforçar esse esforço conjunto de todos os atores que compõem o SUS no Espírito Santo. Secretário, antes de começar a nossa entrevista, o senhor estava explicando que parece que o senhor vai baixar uma portaria a respeito das pessoas que têm sintomas de gripe. O senhor poderia explicar isso para a gente melhor? Então, no dia de hoje, eu entrei em contato com o Ministério da Saúde, conversei com o Secretário Nacional de Vigilância, com o Macário, com vários técnicos do Ministério e decidimos, então, no Espírito Santo, publicar uma portaria do Secretário de Estado da Saúde, adotando um protocolo de conduta assistencial. Esse protocolo vai prever que todo paciente diagnosticado com gripe, com qualquer resfriado no estado do Espírito Santo, a ele será prescrito isolamento domiciliar de 14 dias, independente se ele tiver coronavírus ou não, independente de ter feito um exame específico ou não. Nós entendemos de que, neste momento, isolar a circulação dos pacientes respiratórios em todo o território do Capixaba é a principal medida que pode fazer conter o avanço do coronavírus. Você reduz a aglomeração, reduz isso e reduz as possibilidades desse vírus continuar se espalhando, né? Inclusive, reduzir a aglomeração não tem resultado se as pessoas gripadas continuarem andando, circulando. Sim. Então, a medida, de maneira pioneira, será adotada no Espírito Santo de instituir um protocolo de isolamento domiciliar de 14 dias para todos os pacientes respiratórios. Secretário, só para encerrar nossa conversa, o Estado hoje tem capacidade de fazer testes em todas as pessoas que apresentaram os sintomas? Como é que está essa questão do teste? Não há recomendação de fazer, até o presente momento, de fazer o teste em todas as pessoas. Inclusive porque isso pode provocar erros, inclusive de análise epidemiológica. Então, se nós passamos a testar toda a população, vamos encontrar aqueles que nós chamamos dos portadores assintomáticos que não necessariamente vão desenvolver a doença. Então, nós poderíamos, inclusive, com isso, aumentar o denominador e reduzir o reconhecimento da letalidade da doença. Então, os testes serão realizados nas próximas 3 semanas em unidades sentinelas para identificar se há transmissão comunitária. Ele continuará sendo realizado em todos os pacientes graves e nos pacientes que fecharem os critérios diagnósticos definidos pela OMS e pelo Ministério da Saúde. Tá certo. A gente quer agradecer muito o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, veio conversar com a gente, mostrar como está a situação do coronavírus aqui no estado e também quais medidas o governo tem tomado para frear essa situação. Muito obrigado, viu, secretário? Obrigada, secretário. Boa noite. Boa noite, secretário. Bom, a seguir aqui no link a gente traz mais informações sobre o novo coronavírus e também a situação no estado. Em Vitória, a prefeitura lança um canal direto de comunicação com a população para tirar dúvidas.
A Prefeitura de Vitória acaba de lançar um novo serviço para ajudar a população a tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. Quem tem as informações para a gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, Adriana, Fabiano, boa noite a todos. São 20 atendentes divididos em 2 turnos que estão aqui nesta sala, aqui na capital, para atender a população. Quem vai explicar melhor como está funcionando esse serviço é a Luciana Possati, ouvidora da Prefeitura Municipal de Vitória. Luciana, como está sendo feito esse serviço aqui? A Prefeitura ampliou o atendimento do 156, que já existe, mas esse atendimento ampliado ela foi feito com enfermeiros formados e que estão finalistas do curso de enfermagem, ou seja, profissionais de saúde que foram treinados pela Secretaria de Educação com as orientações do Ministério da Saúde para tirar as dúvidas da população. O atendimento funciona de 8 da manhã às 10 da noite, com escalas desses 20 funcionários. E aí você disse que o atendimento é exclusivo, né? E na própria URA, quando as pessoas ligam para o 156, o atendimento já é direcionado. Como é que faz para acessar esse atendimento? Isso. O 156, ele continua atendendo. É importante dizer que a gente não vai parar de atender os outros serviços. A gente continua atendendo todos os outros serviços da Prefeitura, mas quando a pessoa liga, tem uma gravação onde ele escolhe o número do atendimento. Vai perguntar com qual tipo de serviço ele deseja, ele vai identificar que é coronavírus, vai digitar um número identificado e vai ser transferido direto para essa equipe que está preparada aqui para responder sobre casos de coronavírus. Você falou sobre casos de coronavírus, mas são vários tipos de informações sobre a doença. Quais tipos de informação, de perguntas, dúvidas que a população pode ligar para cá e tentar solucionar? As principais dúvidas são onde buscar atendimento, formas de contágio, prevenção e os principais sintomas. Essas são as perguntas que mais têm sido feitas. Então, quem liga não fica com dúvida, né? E se ficar, vocês têm um atendimento posterior também, né? Exatamente. A gente esclarece as principais dúvidas nesse momento e é importante dizer que esse treinamento que eles passaram também é sempre atualizado. Então, eles passaram por um treinamento. As dúvidas que chegarem, a gente está analisando todas elas para fazer um novo treinamento e, além disso, todas as informações do Ministério da Saúde que vão chegando, a gente também está compilando para fazer um novo treinamento. Então, eles passam por treinamento constante, segundo o nosso planejamento. Explica para a gente, o serviço é voltado para a população de Vitória, mas a população de outros municípios, né, os moradores de outros municípios também tem um canal que podem conseguir informações, né? Tem. O 156 ele é voltado para a população de Vitória. No entanto, o Ministério da Saúde também disponibilizou o 136, que também está fornecendo informações sobre coronavírus. Então, quem não estiver em Vitória e não conseguir ligar para o 156, pode ligar para o 136. Muito obrigado, Luciana. Por nada, muito obrigada a vocês. Obrigado mais uma vez. É isso, gente. O telefone é 156. O atendimento está sendo feito de 8 da manhã até às 10 da noite. O importante é não ficar desinformado. Não é isso? Eu volto com vocês no estúdio. É isso mesmo, né? Não ficar desinformado e também não acreditar em todas as notícias que você vê circulando, principalmente pelo WhatsApp. Muita fake news, né, Adriana? Circulando, coisa séria, coisa grave, viu, gente? É muito importante, né? Não sair acreditando e buscar fontes, né? Fontes oficiais. Fontes seguras, oficiais. É isso aí. Bom, agora há pouco, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, usou as redes sociais para anunciar medidas que a prefeitura vai adotar para evitar a aglomeração de pessoas e uma consequente disseminação do novo coronavírus. Segunda-feira, 16 de março de 2020. Nós estamos acompanhando minuto a minuto a evolução da pandemia de coronavírus no mundo, no Brasil e no Espírito Santo. E várias medidas estão sendo tomadas, eu vou anunciar para você a medida que nós acabamos de tomar agora. Nós vamos suspender as aulas na Prefeitura de Vitória, na rede municipal de Vitória, antecipar as férias, sem prejuízo para os alunos, e nós vamos também cancelar, suspender a licença de todos os eventos na cidade que dependem de autorização da Prefeitura de Vitória. Além disso, os servidores de 60 anos vão receber orientação e regime especial de tratamento durante esse período no que diz respeito às suas atividades na Prefeitura. Vamos fazer atividades também em casa com a maior parte dos servidores e evitar qualquer tipo de evento da Prefeitura com aglomeração. Essas são as medidas, continue acompanhando, nós vamos todos juntos diminuir a circulação do vírus e ajudar o Brasil, o Espírito Santo e Vitória a combater essa epidemia. Bom, e com a pandemia do coronavírus, vários serviços estão sendo suspensos aqui na Grande Vitória. O Tribunal de Justiça cancelou o atendimento ao público. O Tribunal Regional Eleitoral suspendeu o atendimento nos cartórios até o dia 29 de março.
A OAB também cancelou as reuniões e eventos na sede da Ordem. Na Universidade Federal do Espírito Santo, as aulas estão suspensas até o dia 29 de março. No IFES, as aulas serão suspensas de quarta-feira agora até o dia 27 de março. Ainda aqui na Grande Vitória, a Faculdade de Direito suspendeu as aulas até o dia 21 e a Multivix até o dia 29. Bom, em Linhares, no norte do estado, o primeiro caso confirmado de coronavírus, foi confirmado neste fim de semana. Nós vamos direto à nossa redação lá no município conversar com o Cláudio Alves, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana e a todos que nos acompanham. Pois é, o primeiro linharense a contrair o coronavírus está isolado em casa. Ele é professor e todas as pessoas que tiveram contato com ele na semana passada estão sendo monitoradas. Por precaução, a Prefeitura de Linhares também suspendeu as aulas em todas as escolas da rede básica de ensino. O coronavírus já está mudando a rotina do linharense. Por conta do risco de disseminação do vírus, a Prefeitura cancelou eventos como o Festival de Boteco e o Torneio do Trabalhador. Até mesmo as aulas da rede municipal de ensino foram suspensas. A princípio, pensou-se em isolar somente uma escola, mas ele trabalha em mais de uma e em locais bem diferentes, distantes um do outro, né? E esses professores que tiveram contato com ele, pedagogos, crianças, que hoje estão sob monitoramento, nós temos 10 casos suspeitos aguardando o resultado, esses casos poderiam, o tanto de reuniões, formações que nós tivemos esse ano, você imagina a quantidade de pessoas que teve contato com esse professor. Então, é uma tomada de decisão. Foi rápida, sim, mas ela foi muito bem pensada para proteger. Se nós aguardássemos mais casos acontecerem para depois tomar a decisão, nós poderíamos pagar um preço muito alto, porque nós estamos falando aí de 2.000 professores, estamos falando aí de 26 mil alunos, e quantos deles estariam em contato por meio não só deste professor, mas dos outros com quem ele esteve em contato. Com medo, a população foi em busca de formas de se prevenir contra a infecção. Aqui nessa farmácia, a procura pelo álcool gel era bem poucas unidades eram vendidas. Após o primeiro caso confirmado na cidade, os estoques estão zerados. Em quanto tempo que vocês estão sem álcool gel? Já tem mais de semanas já, tem umas 2 semanas já. E o fornecedor, dá uma resposta para vocês? Tá para chegar até quarta, quinta-feira, mas nada certo também, né? E esse tá para chegar, o preço vai ser o mesmo de anteriormente? Sempre altera, né? Sempre altera. Aí vem mais caro para vocês têm que passar por você. Tem que passar mais alto. E muitas pessoas estavam no HGL. Com certeza, muitos estavam preocupados com o vírus. E tem gente que já anda prevenida. Máscara, álcool gel e estou usando a erva doce, o chá, que tem o Temaflu. É o componente que tem na vacina H1N1. Então você já está preparado, já preparou um kit já com medo desse vírus, né? Com medo não, é uma precaução. E com um caso confirmado e 10 casos suspeitos, o Comitê de Enfrentamento da Secretaria de Saúde no município teve que entrar em ação. Mas outras ações com base nisso foram feitas. Uma delas é a suspensão dos eventos sociais dos idosos, que é gerenciado pela Secretaria de Assistência. A outra é a suspensão do Festival de Botecos, que é um evento grande do município, que acontece na Praça 22 de Agosto e que também foi suspenso por medida de prevenção. O cancelamento de eventos esportivos, como os jogos escolares, que também foi suspenso. As feiras, 2 feiras também, o município achou importante que não tivesse, que é a Feiras do Bairro Araçá e BNH. Ou seja, várias ações foram tomadas de imediato para evitar realmente qualquer transtorno maior. Então, foram ações pensadas, analisadas, junto com a equipe do grupo, do Comitê de Enfrentamento, convocados pelo Executivo Municipal, e tomamos essa decisão ontem, no final do dia, e ontem mesmo houve a divulgação. Bom, e ainda durante o final de semana, o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, gravou um vídeo falando sobre as medidas adotadas pela prefeitura para preservar a saúde da população.
Desde que os primeiros casos do novo coronavírus foram confirmados no Brasil, as equipes de saúde da Prefeitura começaram a agir. Todos os profissionais de saúde já foram orientados sobre a doença e a importância de nos informar rapidamente sobre qualquer caso suspeito. Os pacientes que apresentarem qualquer sintoma da doença devem se dirigir às unidades básicas de saúde do município. Nossa rede está preparada para atender pacientes e conta com serviços de referência na área de infectologia para casos graves. Bom, a divulgação da chegada do coronavírus a Linhares levou a uma busca desenfreada por álcool gel e máscaras nas farmácias aqui da cidade. Por conta dessa alta procura, há relatos de que farmácias estão aproveitando a situação para cobrar mais caro por esses produtos. O Procon Municipal foi acionado e deu início a um levantamento dos valores aplicados para esse material, de maneira a coibir cobranças abusivas. O resultado dessa pesquisa deve ser divulgado nesta terça-feira. Bom, por conta do coronavírus, a Câmara de Vereadores de Linhares também suspendeu as sessões solenes e eventos com maior aglomeração de pessoas na sede do Legislativo Municipal. Apenas as sessões ordinárias, que acontecem às segundas-feiras, estão mantidas, com participação restrita apenas dos vereadores e seus assessores. Em um comunicado divulgado pelo presidente da Câmara de Linhares, Ricardo Bonomo, as medidas, segundo ele, estão sendo adotadas para evitar a proliferação do novo coronavírus. Por hoje é só. Eu retorno à Vitória com vocês, Fabiano e Adriana. Obrigada, Cláudio. O link vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. O final de semana foi bastante violento aqui na Grande Vitória. Um ataque na Vila Rubim deixou vários feridos e 2 pessoas morreram. A Secretaria de Segurança Pública falou sobre o caso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 10 pessoas foram alvo de tentativas de homicídio na Vila Rubim no início da tarde deste domingo. A maioria delas em situação de rua. 2 morreram. A polícia aponta que esse ataque pode ter relação com homicídios registrados no bairro Presidente Médici, em Cariacica. Aconteceu um fato no sábado, né, e, consequentemente, vieram fazer uma represária aqui em Vitória logo no dia seguinte. Então, as DHPP estão trabalhando em conjunto. Elas estão se falando, quer dizer, tanto a Cariacica como Vitória, né, e também como Vila Velha, os delegados estão em conjunto, estão trocando informações. De acordo com a polícia, a moto usada no crime da Vila Rubim foi encontrada em Cariacica. No sábado, 3 pessoas foram mortas no bairro. O motivo seria a disputa por pontos de venda de drogas. Quando nós falamos em homicídio, nós falamos em motivos, então nós temos que buscar a motivação. A de ontem, né, está sediada numa guerra de territórios entre o tráfico de drogas. De acordo com o comandante da PM, por conta disso, a polícia vai começar a fazer patrulhamento noturno na região do centro de Vitória. Fazer a operação Cavalo de Aço, ou seja, vamos recolher motos irregulares em todo o complexo. Então, isso também é uma mensagem clara ao tráfico, incomoda bastante, porque o instrumento do crime, atualmente, basicamente são motocicletas. Bom, a gente volta a falar sobre o coronavírus. Em São Mateus, a Prefeitura vai suspender as aulas da rede municipal a partir desta terça-feira. Quem tem mais informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Aqui em São Mateus, as aulas já estarão suspensas a partir desta terça-feira. O comunicado foi feito através do site da Prefeitura e segue as orientações dos órgãos de saúde. A Secretaria de Educação afirma que, apesar das aulas suspensas, os alunos não serão prejudicados e que, neste momento, a atitude é uma ação preventiva. Essa é uma medida que nós tomamos, uma medida preventiva para todas as nossas unidades escolares, as EMEFs e os CEINs, então creche, escolas, todas elas, nós estamos suspendendo as aulas a partir de amanhã. No dia de hoje, todos os nossos alunos, os quase 20 mil alunos que nós temos, estão recebendo aulas de orientação, de prevenção, como se proteger, né, como não colocar as pessoas em risco, e a partir de amanhã nós estamos fazendo essa suspensão até que se esclareça melhor
melhor, né, que o ambiente coletivo seja um ambiente um pouco mais seguro. Então, nós vamos ficar aí em contato com as autoridades de saúde, até porque neste momento tem muita informação rodando, a gente não tem segurança de muita coisa. Então, nós fizemos a opção pela prevenção, né? Então, é melhor você prevenir do que ser acusado de omissão depois. Em Linhares, município vizinho, já tem um caso confirmado do novo coronavírus. Aqui em São Mateus, um caso suspeito é investigado no Hospital Roberto Silvares. O paciente chegou aqui no pronto-socorro do Hospital Roberto Silvares às 7 horas da noite deste domingo, apresentando alguns sintomas de gripe. Ele veio da Bélgica e fez conexão em Paris, São Paulo, até Vitória e veio para o município de São Mateus. Ontem mesmo ele foi liberado e está sendo monitorado. Diante do quadro apresentado, não justificava mantê-lo em isolamento ou algum manejo clínico mais drástico para o caso apresentado. Então, o paciente, sim, existiu. Ele, como a gente viu nas mídias sociais, ele foi liberado ontem ainda após a consulta e está em casa, acompanhado pela nossa vigilância epidemiológica do município e a estratégia de saúde do seu bairro. Então, ele está sendo monitorado em residência. A Secretaria de Saúde elaborou um plano de contingência e diz que está preparada para atender a todos os casos suspeitos. O plano de contingência ele é adaptado dentro do perfil epidemiológico do município, segue o padrão do Ministério da Saúde, do Estado, e aí cada município vai se adaptar à sua realidade. Então, hoje ele está pronto, amanhã nós vamos estar apresentando aos profissionais de saúde, público e privado, balizando informações e o manejo clínico necessário para estar recebendo esses pacientes que vão apresentar alguns sintomas da doença e dar o encaminhamento necessário para a rede de atendimento que já está estruturada. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a coordenação da Vigilância Epidemiológica do município pelo telefone 27 999 44 2810. E agora a gente muda de assunto. Pescadores da região de Nativo de Barra Nova foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira por uma grande quantidade de peixes mortos no rio Mariricum. Eu peço aí ao secretário de Meio Ambiente, peço aí às autoridades demais, secretário de Meio Ambiente de São Mateus, secretário de Meio Ambiente estadual e federal também. Olha o tamanho desse peixe. Olha, peixe de quase 1 metro de tamanho. Olha esses miroró aqui de 1 metro de comprimento. Olha o meio do rio como é que tá, ó. Se vocês olharem para o meio do rio, olha só como é que tá. Tudo isso branco, esses pontos brancos são peixes mortos, boiando. Olha aí, ó. Cangauá. Quanto rabo seco, quanta pichima, cangoá. Olha aí, ó. Carapebazinha, filhote, ó. Vermelha. Vermelha. Tudo quanto é espécie de peixe. Entramos em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, que nos informou que uma série de fatores pode estar contribuindo para a morte dos peixes, principalmente as chuvas que caíram nos últimos dias. Também foi informado que a Secretaria não possui uma equipe específica para isso, mas um grupo de estudo está sendo enviado ao local, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, para realizar uma análise no local. Esses foram os principais destaques de hoje. Eu volto com vocês aí no estúdio, Adriana e Fabiano. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até amanhã. Obrigado, Dariane, pelas informações. O link vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.
Bom, e a gente volta a falar sobre o coronavírus. Nós vamos direto à nossa redação em Cachoeiro de Itapemirim, conversar com Samuel de Fraga, que tem mais informações. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, nós conversamos com uma cachoeirense que mora na Espanha há alguns anos. Ela nos conta como está sendo para a população da cidade onde ela vive sobre a quarentena. Por lá, ninguém pode sair de casa sem autorização. Os alimentos já estão faltando nos supermercados. Renata tem 40 anos de idade e há 18 ela mora na Espanha, na cidade de Múrcia, e trabalha como garçonete em um bar e restaurante, num polígono, o que nós brasileiros chamamos aqui de centro comercial. De férias, ela veio visitar a família que mora em Cachoeiro de Itapemirim. A vida foi tranquilo, porque eu já tinha férias, então eu peguei minhas férias e falei, vou visitar minha família. Passou por algum exame, precisou de passar essas coisas todas? Não, desde o momento que eu comprei as passagens, até que eu cheguei no aeroporto de Madrid, eu não tive nenhum controle. Você precisou sair, foi para a Alemanha. Para a Alemanha? Sim, saí a Alemanha tranquilamente, né? Porque as estradas de lá são muito boas, você sai tranquilo. Chegando no aeroporto, para você faturar as malas, tranquilo, para você passar na polícia também, ou seja, nenhum controle. E quando você chegou no Brasil? Também, nenhum controle. Em São Paulo. Não teve controle nenhum? Nem em São Paulo, nem no aeroporto de Vitória. Você está aqui há quantos dias? 4 dias hoje. E mesmo com tudo que está acontecendo no Brasil, você passou livremente por São Paulo e não teve problema? Nada. Mesmo sabendo que não era onde eu morava que estava o foco, era na Itália, né? Mas mesmo sabendo que a gente passou por vários aeroportos, nada, nem perguntar. As férias de Renata começaram antes de ser decretada a quarentena, mas a situação já era de muito medo. Ou seja, eu cheguei no aeroporto dia 11 de março, dia 12 de março, né? E esperando o voo para Vitória, em São Paulo, foi quando eu escutei. O Trump falando que decretando estado de epidemia, e já automaticamente eu conectei a internet e já vieram as mensagens das pessoas conhecidas. E como é que é esse estado? Você que está em contato com os amigos lá, como é que é o procedimento de poder ou não sair de casa? Enfim, como é que funciona? Pelo que estão falando, Boga, eu tenho muitos conhecidos que são polícia também, os procedimentos é ficar em casa. Você está confinado, né? 14 dias. A princípio são 14 dias. Dentro de casa? Dentro de casa. Você não pode sair, a não ser que seja uma pessoa sair com uma receita médica ou para você comprar algo de muita necessidade. Ou seja, que em casa, mas até o momento que eu soube, por fotos e tudo isso, os supermercados já estão todos vazios. Nossa! Ou seja, você não tem nem nada, nem de última, primeira necessidade, de última você não tem nada, já estão todas vazias. Desde que chegou a Cachoeiro, Renata não larga o celular. A todo instante, os amigos contam como está a situação na cidade onde ela mora, que mais parece uma cidade deserta. Já tá mudando um pouco, tudo tá saindo. Só pode ir na farmácia, tem que ter receita médica. E nos hospitais, né? Se tiver de ir no hospital. E fazer compra. E também só pode uma pessoa por família. Tipo, o Carlos, ele tem que abrir, né? Que é a carniceria. Só entra de 5 em 5. No supermercado também tá entrando de 10 em 10 pessoas. Não pode entrar demais. A polícia tá na porta. A gente se desespera. A primeira coisa que vem na cabeça é a nossa família aqui, né? Por que a gente foi para lá? O que a gente está fazendo lá? Que é a pergunta que a gente faz, né? Mas como você cria um vínculo tão grande, você já se acostuma. Ou seja, para mim aqui no Brasil eu sou uma estranha. Eu sei que a minha família está aqui, mas a minha família é lá. Ou seja, o meu lugar é lá. E o governo estipulou um tempo limite para essa quarentena? A princípio, desde o dia 11, são 14 dias de quarentena. E depois desses 14 dias, eles vão analisar a situação do país e dizer se vamos continuar ou se vamos parar. E para você que é moradora, mesmo passando esses 14 dias, como é que vai ser depois, sabendo que pode se contaminar? É difícil, né? Um país que ficou 14 dias sem tudo fechado, se voltar, se reunir outra vez e saber se realmente a gente está curado, porque não saiu a cura ainda, né? Se a gente vai contaminar, se quem você está conversando com essa pessoa vai estar contaminado, é muito difícil. A gente está vendo umas imagens agora aí, de imagens feitas pelo seu celular, de locais completamente desertos. Os locais das praças, né? A gente frequenta
muito praça, sentar, locais de alimentação, a céu aberto. E tá tudo assim? Tudo, e os parques de criança. Parece uma cidade deserta. Os parques infantis de crianças estão fechados com a faixa essa da polícia. Você não pode passar. Renata, quando você anda pelas ruas, o que você mais vê escrito pelas ruas? São faixas, né, sinais escrito não passar, que seria não passar, a multa, as multas de sair na calle são de 200 a 2.000 euros, que quer dizer que as multas por você sair na rua são de 200 euros, que seriam mais ou menos uns R$1.000, até 2.000 euros, que seriam mais ou menos R$10.000. E a preocupação, as pessoas que trabalham lá em... De momento a gente não tem, porque o governo está dando ajuda. Os bancos estão dando empréstimo, aumentando o limite dos cartões, para a pessoa estocar, fazer o estoque da comida. Então, assim, a gente está recebendo muita ajuda do governo nessa parte. Renata já tem as 2 cidadanias e agora só pensa como será a volta para casa. Como é que vai ser? É muito difícil. A volta é assim, tô pensando muito, porque aqui tá tranquilo. Assim, eu posso dizer que Brasil a gente está meio tranquilo. E voltar para lá pro caos, porque pelo que eles estão falando, o governo, né, o presidente, tudo isso, quem volta fica em quarentena. Então, aquela coisa, eu sei que eu não vou poder trabalhar porque tá tudo fechado, mas você fica pensando, será que eu vou conseguir entrar? Ou será que eles vão me mandar de volta pro Brasil? Então, a cabeça fica com dúvidas o tempo todo. Pois é, e tem mesmo que ficar atento, hein? Olha, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, um hospital particular registrou 5 casos suspeitos do coronavírus. E segundo a cooperativa médica, os 5 pacientes preencheram os critérios do Ministério da Saúde para suspeita de infecção por Covid-19. Eles foram atendidos no pronto-socorro e ainda segundo o hospital, os casos foram comunicados à vigilância epidemiológica aqui da cidade e aguardam resultados dos exames. Os pacientes receberam as devidas orientações de acordo com as regras do Ministério da Saúde, que é ficar em repouso domiciliar. As datas de registro não foram informadas e nem o histórico de viagens. Bem, Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá. Obrigada, Samuel. Em Colatina, um homem sem carteira de habilitação causou um acidente e deixou 4 pessoas feridas. Quem tem as informações pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. E a gente começa falando desse acidente, né, que deixou 4 pessoas feridas. Foi na manhã deste último domingo. Foi na ES 446, aqui em Colatina, no perímetro urbano. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo não é habilitado. O motorista de um veículo Chevette perdeu o controle da direção e bateu no meio-fio, invadindo a contramão e acabou tombando às margens da pista contrária. O acidente foi na manhã deste último domingo na ES 446, no trecho urbano que liga o bairro Marista ao bairro Luiz Iglesias, em Colatina. No momento do acidente, o carro estava com 4 pessoas, o condutor, a esposa e mais 2 ocupantes. O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas e encaminhando-as para o Hospital Estadual Silvio Avidos. Segundo informações, nenhum dos ocupantes se machucou com gravidade. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e foi constatado que o condutor do carro não havia ingerido bebida alcoólica, mas o mesmo não possuía carteira de habilitação. Ele foi levado à Delegacia de Polícia de Colatina para prestar esclarecimentos, pois devido à situação também foi responsável por causar lesões corporais em 3 pessoas. Apesar da gravidade do acidente, as imagens mostraram aí a destruição do automóvel, felizmente sem vítimas fatais. Estão abertas as inscrições da 2ª edição do projeto Futuro do Rio Doce Somos Nós, que pretende selecionar 150 jovens que queiram atuar na reparação de sua região e desejam construir uma rede de transformadores ao longo da Bacia do Doce. Os detalhes você confere agora nessa reportagem com Tainara Lebarque. O
projeto, em parceria com o Instituto Elos, faz parte das iniciativas de reparação da Fundação Renova. O projeto busca capacitar jovens da região para desenvolver iniciativas sociais, culturais e ambientais nos municípios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O projeto é para jovens de 18 a 29 anos, engajados, que querem fazer a transformação acontecer na sua cidade e tem que ser morador de uma das cidades que o projeto acontece. No caso aqui do Espírito Santo é Baixo Guandu, Colatina, Aracruz e Linhares. Não existe nenhuma exigência de formação, o importante é que o jovem queira, se você quer transformar a sua cidade, o seu bairro, fazer parte desse projeto, você não precisa ter nenhum currículo, nenhuma experiência, nada disso, tudo a gente vai aprender junto. Então tudo isso é para a gente poder sentar com esses jovens no final desse processo e mostrar, olha, é possível fazer a transformação acontecer. E agora, o que a gente quer fazer para o futuro do Rio Doce? O que a gente quer transformar no futuro do Rio Doce? Quais são as coisas que a gente quer construir juntos para que a gente possa fortalecer essa rede de juventude também. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Instituto. A inscrição é pelo site, então dentro do site do Instituto Elos, www.institutoelos.org, /Futuro do Rio Doce, e ela vai até dia 20 de março, ou seja, na sexta-feira da semana que vem. Todo jovem que se inscreve, ele participa de uma oficina com o Instituto Elos, então a gente vai chamar todo mundo que se inscreveu para essa oficina. Nessa oficina a gente faz a seleção, mas também ela é uma oficina onde o jovem aprende alguma coisa. Depois que ele é selecionado, ele vai entrar num grupo de 150 jovens, que vai fazer parte de toda a bacia do Rio Doce, e a gente vai para uma comunidade aplicar a metodologia do Instituto Elos, que a gente chama de Vivência Oasis, que é uma metodologia premiada, Ela é uma tecnologia social que trabalha com mobilização de comunidades. Então a gente vai aprender na prática, no mão na massa. Vai ser desenvolvido um projeto do próprio jovem, então depois que a gente faz essa primeira formação, a gente convida os jovens a escreverem um projeto, a gente ensina eles a escreverem, é como coloca o projeto no papel, e é um projeto que vem da vontade do jovem de transformação, então não precisa ter projeto. Essa já é a segunda edição do projeto, que tem duração de 18 meses de formação, vivendo o ativismo e empreendedorismo social. As juventudes, elas conseguem ao mesmo tempo trazer as suas demandas e intenções e necessidades daquilo que vivem no presente, na comunidade, e uma característica também da diversidade que a juventude representa e, sobretudo, traz para a reparação essa perspectiva de futuro, que é isso que se trata, é como que a vida segue e a juventude tem essa característica em si. A intenção do projeto é trazer esse olhar da juventude para esse processo de reparação, E como não é nada trivial, é importante que a sociedade se envolva como um todo. Mas os jovens, especificamente, têm um olhar dinâmico, têm um olhar que trata bem a diversidade, que entende bem as questões ambientais. Vamos falar de futebol. O Espírito Santo Sociedade Esportiva, o CTE Colatina, jogou no último sábado aqui no município e perdeu para o Vila Velhense. O jogo foi no estádio Justiniano de Melo e Silva. Confira o gol. Uma jogada pela direita do Vila Velhense, bola cruzada na área e Vitinho chegou com facilidade para escorar e fazer o único gol da partida, 1-0 Vila Velhense. Com o resultado, o time de Colatina estaciona na tabela com apenas um ponto conquistado, permanecendo na 4ª posição. Já o Vila Velhense é o vice-líder com 6 pontos. De acordo com o regulamento da 2ª divisão do Campeonato Capixaba, ao final da primeira fase, os 4 melhores classificados garantem vaga nas semifinais. O time de Colatina volta a jogar no próximo sábado contra o Sport aqui em Colatina. E uma última informação, neste último fim de semana foi divulgado que a paciente que estava internada em um hospital particular aqui do município com suspeita de coronavírus testou negativo. Portanto, esse foi apenas um caso suspeito e não confirmado aqui no Espírito Santo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória e no estúdio com vocês. Obrigado, Altemar, pelas informações. Bom, e o Link Espírito Santo desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.